e com todos também, em nome de Jesus, nesta noite. Abra as nossas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade aos pastores, pastor Luiz Carlos, pastor Humberto. E é um temor, como a irmã falou, né? Dá um frio na barriga, mas é assim mesmo, glória a Deus por isso. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi aqui a irmã falando sobre o apóstolo Paulo, sobre a igreja de Coríntios, e como nós sabemos, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele era líder dessa igreja, ele inicia essa igreja de Coríntios, e na primeira carta de Coríntios ele encontra a primeira oposição, ele encontra o primeiro levante, ele encontra o primeiro problema, que a Bíblia vai falar sobre uma divisão, sobre uma dissensão entre a igreja, na qual chega aos ouvidos dele que a igreja estava dividida com pensamentos, que uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. E o apóstolo Paulo ele recomenda, falando: olha, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque essa atitude que vocês estão tendo são carnais. Essa atitude de divisão, de achar que são de uns e outros são de outros, não é de Deus, porque ele mesmo falou: eu plantei, o Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E ele confirma falando: e nem o que planta e nem o que rega é coisa alguma, mas sim o que dá o crescimento. Então o apóstolo Paulo consegue, através das cartas, colocar por terra o primeiro problema que apareceu na igreja de Coríntios. Mas logo em seguida, o apóstolo Paulo fica sabendo por uma família também, na qual estava tendo algo, uma fornicação, na qual ele fala: fornicação tal, que nem entre os gentios estava tendo, que o homem estava tendo relações com a mulher do seu pai. Ou seja, o que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios, nem lá fora acontecia. Era algo que estava muito abominável, era algo que já estava subindo às narinas do Senhor de forma ruim. Em que o apóstolo Paulo ele recomenda a esse tipo de irmão, a essa pessoa, que retirassem ele da igreja, e entregassem ele nas mãos de Satanás, para que a carne seja consumida, mas para que o Espírito salvasse no dia do Senhor. E o apóstolo Paulo recomenda a essa igreja, para esse tipo de pessoas: se afastem. Mas para não se afastar do tipo de pessoas que são no mundo, porque senão teriam que tirar nós do mundo, mas para se afastar desses tipos de pessoas que se dizem irmãos e proclamam a prostituição, a porfia. Era esse tipo de pessoas que Paulo recomenda. Mas é muito fácil, vamos dizer assim, aconselhar uma igreja. É muito fácil resolver um problema dentro da igreja, vamos colocar dessa maneira, na qual não é com a gente. E agora o apóstolo Paulo, ele está passando por um problema, por um levante, por uma oposição, colocando em risco, colocando em dúvida a sua autoridade, o seu ministério, o seu chamado. E quando a coisa é com a gente é diferente. Nós não queremos que a nossa autoridade seja contestada, nós não queremos que o nosso ministério seja minimizado. Nós não gostamos quando alguém fala: olha, você não é de Deus, você é isso, você é aquilo. Nós não gostamos.
Eu lembro, muitos anos atrás, quando falavam mal de Cristo, eu queria defender. E sempre eu queria defender, mas teve um momento que eu ouvi uma voz: não precisa me defender. Eu falei: não. Ele falou: defenda o seu ministério, defenda a salvação, defenda a sua autoridade, defenda aquilo que eu coloquei na sua vida, porque eu não preciso me defender, deixa que eu me defenda. Ali, a partir daquele dia, eu pude entender que é bom nós recebemos afronta pelo nome do Senhor. Ele fala isso nas bem-aventuranças: bem-aventurado aquele, que quando for caluniado, quando for injustiçado, quando vos disserem mentira a meu respeito, por amor de mim, alegre-se e exulta. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a defender o seu ministério por causa de uns e outros que se levantaram na igreja de Coríntios. E a Bíblia não diz, mas para eles estarem sem entendimento, mas eles tinham conhecimento, porque a Bíblia vai falar no primeiro livro de Coríntios, que essa igreja de Coríntios, ela tinha tudo em palavra e conhecimento, tinha todos os dons, nenhum faltava. Era uma igreja espiritual, era uma igreja que não faltava palavra e não faltava conhecimento, mas no meio de alguns irmãos já estavam sem entendimento. E Deus falou muito comigo referente a entendimento e conhecimento, porque, aleluia, não tem como você ter um sem ter o outro. O conhecimento e o entendimento para a vida do cristão tem que andar interligados, lado a lado. Tanto é que Jesus, ele falou no livro de João 8:32: conhecereis a verdade, conhecimento, e a verdade vos libertará, entendimento, de que eu tenho que entender, que eu tenho que conhecer a verdade para ser liberto. Então o conhecimento e o entendimento na vida de todo cristão, ele tem que estar lado a lado e interligado. Se o cristão tiver conhecimento, mas não tiver entendimento de quem é Deus, do que Ele já fez, da salvação, de quem é Cristo, de quem é Espírito Santo, aleluia, a Bíblia vai falar que Jesus, ele deparou com pessoas que tinham conhecimento, mas que já estavam sem entendimento, fariseus e saduceus, na qual ele chamava de hipócritas. Falavam, mas não faziam. Louvado seja o nome do Senhor, que o apóstolo Paulo, ele fala: olha, não ousamos classificar-nos. Ele não estava sozinho aqui neste livro, ele escreve, mas Timóteo estava com ele, e os companheiros também da fé estavam com ele. Então por isso que ele diz: não ousamos classificarmos ou compararmos com este tipo de cristãos que fazem turminha para tentar abater a minha fé, para tentar se levantar contra o meu ministério. E Deus, engraçado que eu orando e meditando nessa palavra, Deus hoje ele me mostrou um sonho tão rápido, na qual estava eu fazendo a obra com os irmãos, não era ninguém daqui. E também, mais à frente, os pastores, obreiros, se reuniram, não era ninguém daqui, coisa do passado, se reuniram para levantar falso testemunho, para me julgar, para me apontar de coisas que eu não tinha feito. Eu acordei. Eu falei: o que é isso, Senhor? Ele falou assim: foi com ele. E engraçado que às vezes nós entramos por esse caminho sem saber. Às vezes nós emprestamos o nosso ouvido para certas pessoas que têm conhecimento, mas ainda não têm entendimento, e acabamos nos envolvendo e dando crédito a isso. E a Bíblia fala que um pouco de fermento levanta toda a massa.
E esse fermento vai entrando e vai inchando. E vai inchando quando vê. É por isso que nós vemos que às vezes tem algum irmão que está enfraquecido, entristecido, porque talvez chegou até os ouvidos deles coisas que não condiz, coisas que ele não merece ouvir, coisas que não são verdades. O apóstolo Paulo, ele se defende aqui neste livro, segunda carta de Coríntios aqui, no capítulo 10, ele começa falando que esta batalha que eles estão tentando que o apóstolo Paulo voltasse a velha criatura e agir novamente com as armas antigas. Ele fala: olha, eu não vou agir com as armas carnais, as armas que agora eu conheço são espirituais. Amém. O apóstolo Paulo dá um ensino de Bíblia, de conhecimento e de entendimento, que por mais que eles estejam afrontando, mentindo e querendo ser alguma coisa, louvando a si mesmos e mentindo a si mesmos, o apóstolo Paulo fala: não sou assim, eu não posso agir desse jeito. Talvez, eu não sei se em algum momento do teu ministério algumas pessoas se levantaram contra ti, ou também não sei se em algum momento do teu ministério você, por infelicidade ou por imaturidade, se envolveu em alguns assuntos alheios. Mas Davi por muitas vezes, ele correu risco de morte por Saul, que era rei, e por poucas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E uma dessas vezes Davi chega até próximo de Saul e corta a orla do seu manto, para dizer: olha, eu tive a oportunidade, eu estava próximo, eu podia fazer, mas eu fiz. Em outra oportunidade Davi fala: quem que estende a mão contra o ungido do Senhor e sai inocente? Pois eu te digo uma coisa nesta noite, através do Espírito Santo: se alguém está envolvido com assuntos alheios, tentando se levantar contra a liderança ou contra o ungido do Senhor, cai fora. Amém. Aleluia. Cai fora, porque veio o ai de Deus. O ai dos homens é uma coisa, mas o ai de Deus é outra. Que nesta noite seja colocado por terra todo pensamento contra os líderes, contra a nossa liderança, toda palavra, até mesmo que nós não devíamos ter falado contra os nossos líderes, porque são homens e mulheres instituídos por Deus. Não queira eu e você querer dar ordem em Deus, porque Ele está lá, porque ela está lá. Foi Deus que fez. Amém. Quer ter uma resposta? Reclama com Deus, fala com Deus. Se Ele não te responder, é porque você já sabe a resposta. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que eu ia viajar, estava tudo certo para viajar, mas eu não sei porque foi desmarcado uma viagem que não poderia ser desmarcada. Eu falei: Senhor, e agora? Eu vou fazer a tua vontade, mas me ensina, fala comigo, porque eu não quero me comparar a esses irmãos, eu não quero me louvar, eu não quero me glorificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vejo que os irmãos que já estavam com esse pensamento de Paulo, eles já estavam com a mente cauterizada, ou seja, eles já estavam caídos no seu entendimento, porque eles estavam sem o entendimento das coisas de Deus. Eles já estavam com entendimento terreno, com uma visão terrena, com uma visão carnal. Então, eles já estavam caídos. E o que nós fazemos quando chegamos nessa situação, ou quando vemos algum irmão nessa situação, sem o entendimento, falando mal do nosso pastor, falando mal do nosso líder, caído espiritualmente? Só tem duas opções para ele, para essa pessoa: ou volta e recomeça tudo de novo,
ou nasce de novo, porque não teve nascimento. Só essas duas opções. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo que eles também tentaram fazer com que Paulo agisse na carne, na velha criatura, das velhas maneiras, como Paulo perseguia, assolava a igreja. E dessa vez eles talvez tenham que falar agora, a fé de Paulo é abalada. Agora eu quero ver se esse homem é isso mesmo. Porque eles estavam afrontando, falando: olha Paulo, pelas cartas você é uma coisa, mas pessoalmente você é outra. Estavam colocando dúvida. E para eles estar colocando dúvida, para Paulo estar exortando esses irmãos, com certeza não eram novos convertidos. Eram pessoas, obreiros, eram pessoas que estavam na frente, eram pessoas que talvez estavam pregando, estavam louvando, estavam ajudando os pastores, eram pessoas que tinham conhecimento e tinham entendimento, mas que agora estavam sem entendimento, porque estavam se levantando contra a liderança, contra o homem que deu início, contra o homem, louvado seja o nome do Senhor, que ele falava: olha, eu poderia até me gloriar, mas não serei nécio, mas se eu me gloriasse, eu falaria a verdade. Ele fala na carta, essa mesma, 2 Coríntios, capítulo 12, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala aqui, no finalzinho aqui, que aquele que quisesse gloriar, glorie-se no Senhor, no versículo 17. Glória a Deus. Esses homens, esses que se levantaram contra o ministério de Paulo, aleluia, esses homens estavam sem entendimento, e esses homens estavam sem conhecimento. Abra as nossas Bíblias em, louvado seja o nome do Senhor, Provérbios. Vamos ver o que Deus nos fala referente a entendimento. Provérbios 2, versículo do 1 ao 6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, ele sempre fez questão do povo dele ter entendimento e ter conhecimento. Provérbios, será que eu dei Provérbios? Provérbios capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento a sabedoria do teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava falando aqui, aleluia, que se nós abrirmos os nossos ouvidos e entregarmos para ouvir o que Ele tem para nos dizer, buscando a sabedoria e o entendimento e a inteligência, se nós buscarmos como nós buscamos as coisas deste mundo, como a prata, como os tesouros que nós buscamos, nós vamos receber e vamos alcançar, porque a sabedoria Ele dá, mas o conhecimento e o entendimento sai da boca dele. Que boca é essa? A palavra. Se eu e você meditarmos de dia e de noite, não importa, a Bíblia não fala o tanto que temos que meditar, mas a Bíblia nos orienta, nos aconselha que nós temos que meditar de dia e de noite.
na palavra, porque é alimento para crente, é alimento para quem não é daqui, é alimento para quem quer ser espiritual, para quem quer uma vida nova, é alimento para quem está procurando morar no céu, é alimento para quem quer ficar mais próximo de Deus, mais próximo do Senhor e mais íntimo com o Espírito Santo. É o meu e teu alimento, é aquele alimento na qual, aleluia, os discípulos de Jesus, eles estavam junto com uma grande multidão, e aquela multidão fala: Senhor, nós queremos o alimento, Senhor, vocês estão atrás de mim por comida e bebida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água viva. A Bíblia fala que muitos dos discípulos e a multidão dão as costas para o Senhor e falam: é dura essa palavra, é duro de ouvir isso, nós queremos comida, nós viemos te buscar só pela comida, só pelo que o Senhor tem para nos dar. E ele vira para os 12 e fala: vocês também querem ir? Aí os 12 falam: não, nós não estamos atrás de ti por comida e por bebida, nós estamos atrás do Senhor pelas palavras. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? É isso que alimenta o crente, é isso que deixa eu e você de pé, é isso que quando nós vamos cair, nós lembramos da palavra do Senhor: o Senhor é minha força, a minha fortaleza. É isso que nos deixa no dia mal firmes, é isso que nos sustenta, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Voltemos para o livro. Vamos abrir, Timóteo, porque o apóstolo Paulo aqui, ele estava com Timóteo, mas ele mesmo escreveu a carta aos Coríntios. Vamos abrir em 1 Timóteo e ver qual foi a recomendação que Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Aleluia. Este Timóteo é o mesmo que estava com Paulo quando estava escrevendo a carta aos Coríntios, essa segunda carta, e que agora o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e fala: olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Espíritos enganadores que esses homens estavam tendo a respeito de Paulo. E Paulo lhe fala: olha, que com certeza nos últimos tempos coisas como essas e até piores vocês vão ver. Abram em 2 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor. Este mesmo Timóteo em que Paulo recomenda, ele recomenda agora. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha o que o apóstolo Paulo fala para o seu cooperador, para o seu companheiro na fé, Timóteo. Fala: olha, nos últimos dias vai ter homens que vão soberbecer, vai ter homens que não vão poder louvar mais de ti, que o Senhor cresça, vão querer se igualar no patamar quase do Senhor. E nós sabemos, aquele que tentou se igualar, querendo sentar no trono, querendo ser Deus, ao mesmo patamar, o que aconteceu com ele. Aleluia. É muito perigoso. É muito perigoso. E o que nós temos visto, infelizmente, essa é uma palavra dura para nós, como igreja, ouvir. Mas é uma palavra que nos orienta. É uma palavra que abre a nossa visão. É uma palavra que talvez vai mudar o nosso rumo, a nossa direção e os nossos ouvidos, se talvez ouvirmos coisas que não devem. Porque nós podemos edificar, nós podemos plantar, nós podemos regar, mas Deus não nos chamou para destruir. Deus não nos chamou para batalhar contra o nosso próximo. Deus não nos chamou para agir com batalhas carnais. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, voltando aqui no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele começa a falar que essa batalha não é carnal. Essa batalha, ela é espiritual. Mas esses homens, eles se levantaram de tal maneira contra a vida de Paulo, que Paulo fala: vocês estão olhando a aparência, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém confia ser de si mesmo, que é de Cristo, pense que nós somos também. Olha o que Paulo tem ouvido, que talvez nem de Cristo ele é. Às vezes os nossos olhos, como é a janela do corpo, ele consegue ter uma dimensão tão terrena nas nossas vidas, e que se chegar uma pessoa que, dependendo de como ela estiver trajada, ou dependendo de como ela estiver com a aparência, os nossos olhos às vezes nos confundem, às vezes nos atrapalham, dando mais honra a certas pessoas e talvez desonrando outras, querendo que tais pessoas cheguem próximo de nós e que outras não, pregando para certas pessoas e para outras não. Os nossos olhos, ele tem esse poder terreno de iludir, de ludibriar, porque é por aqui que entra toda informação que nós vemos. Mas a Bíblia fala que a informação do cristão não tem que ser por aqui. A informação do cristão tem que ser por aqui, pelos ouvidos, porque pelos olhos não vamos conseguir ter fé. Mas a nossa fé, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, a nossa fé, mesmo que ela seja pequenininha, ela começa a ser renovada, ela começa a ser acrescentada, ela começa a ser, aleluia, ampliada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Esses homens que se levantaram contra a vida de Paulo, eles estavam tão fracos na fé, em que eles estavam se louvando a si mesmo, eles estavam se medindo a si mesmo, eles estavam se gloriando a si mesmos. Jesus, ele fala que se ele se gloriar, a glória não é válida. Jesus falou isso. Mas quem glorifica ele é o Pai dele, na qual nós temos o nosso Deus.
Jesus ele falou isso. Jesus ele fala em muitas parábolas. Jesus ele fala em muitos versículos que a glória não é dele, que ele não se glorifica, que ele não se titula. Até mesmo quando Pilatos chega para Jesus e fala: tu és o rei dos judeus? Ele fala o quê? Tu dizes. Jesus ele nunca quis glória para ele nesta terra. Mas tem um versículo engraçado em João, capítulo 8. Olha o que um Deus que desce nessa terra como homem, ele não se titulou. Primeiro 8:50 e depois 8:54. Capítulo 8, João capítulo 8, versículo 50 e depois versículo 54. Primeiro no 50 diz assim: eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. No versículo 54 ele mesmo respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. A minha glória, ou seja, ele está afirmando que a glória é dele, mas ele também não pode glorificar a ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele diz que quem glorifica ele é o Pai. Jesus, tão poderoso, tão glorioso, ele mesmo não permitiu esta glória, ele mesmo não aceitou esta glória, e foi até o fim. Ele não morreu, não mataram ele, ele se entregou. Isso é mais do que fenomenal. Alguém que tem o poder de se entregar e fala: eu estou me entregando porque eu sei que eu vou voltar, eu estou me entregando porque eu sei que eu posso ressuscitar, eu vou me entregar porque eu sei que o que eu posso fazer, outro nenhum pode. E essa mente desses homens estavam cauterizadas a ponto de eles não terem mais esse entendimento das coisas de Deus, de quem constituiu os homens, de quem Deus colocou à frente. Esses homens estavam tentando colocar barreiras, tentando fazer com que a fé de Paulo escurecesse, abalasse. Muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Nós estamos buscando, estamos consagrando, viemos para estudo, viemos para a escola dominical, viemos para o culto de terça, para o culto de quinta, para o culto de domingo, para o culto de quarta-feira, para as células, e a gente encontra um triste e fala: está sendo muito crentona, hein? Né? Está fazendo isso para quê? Para se mostrar? Eu já ouvi isso. Talvez você já ouviu até pior. Paulo ouviu isso na cara aqui, ó, de quem iniciou a igreja. Pelas cartas tu fala uma coisa, é grave, é forte, mas quando está perto, não é tudo isso. Talvez falando para mim, para você, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, mas em casa é outra coisa. Meu irmão, em casa, algumas vezes nós temos que ser pai e mãe, e pai e mãe tem que corrigir. Filho também tem que ouvir o que o pai e a mãe diz. E não é porque pai e mãe corrige filho, talvez dá uma bronca, talvez fala até um pouco mais áspero, grita um pouco, que não é crente, que não é de Deus. Aleluias. Mas não vemos nós nos incomodar com isso, não vemos nós dar crédito a isso. Viemos ter uma atitude espiritual como Paulo teve. Olha, eu não vou militar com vocês com armas carnais, porque as armas que eu tenho no Senhor, elas são poderosas
para destruir as fortalezas. As armas que Deus colocou na tua vida não são fracas. Talvez você que se coloca como fraco, talvez você que ainda não entendeu e não ainda continuou e não ainda percebeu que as armas que o Senhor colocou na tua vida são fortes e poderosas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pratique, exercite o que Deus colocou na tua vida. Batalhe pelo teu ministério. Defenda a sua vocação. Defenda a sua autoridade. Não permita que alguém venha abusar ou tentar contra a sua autoridade, porque foi Deus que colocou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É muito fácil. É muito fácil alguém não entender as pelejas que você passou, as noites que você chorou, né? É muito fácil alguém julgar pelo que não está vendo, quando só Deus está vendo lá no quarto, em oculto. É muito fácil alguém falar: olha lá, agora ela quer se mostrar, agora ele quer se aparecer, agora ele é o tal, agora ela é... É muito fácil. Mas vai passar, vai andar junto, vai se consagrar, vai passar pelo que eu passei. Louvado seja o nome do Senhor. As noites que você chorou, quem olhou? Os gemidos, quem estava lá? Se não só um, aquele que fala assim, em secreto. Tu está chorando no teu quarto, em secreto tu está me buscando, em secreto tu está murmurando, não, tu está bocejando, tu está de joelho, tu não tem nem mais palavras, em secreto, não corre nem mais uma lágrima, em secreto, não tem nem mais palavras, em secreto. Eu tenho visto, mas eu tenho te colocado para que todos venham te ver. Sabe por que muitas vezes Deus te coloca em lugares para que todos venham te ver e você fala: não estou entendendo por quê? Sabe por que muitas vezes Deus te leva para um lugar, ou Deus quer te exaltar, e muitas vezes você não quer, achando que é da sua mente, achando o que você vai fazer? Porque Deus tem visto cada lágrima, Deus tem visto os dias que você tem passado, Deus tem estado com você. Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar, Ele quer te exaltar. Mas para isso nós não temos só que conhecer quem é Deus, nós temos que entender o que Ele quer fazer e como Ele quer fazer. Algumas vezes nós conhecemos, assim como nas primeiras vezes, quando nós conhecemos a nossa esposa, o esposo, ou o namorado, alguém. Para conhecer, você conhece, mas para entender o que ele gosta, como ele gosta ou ela gosta, o que ela precisa, o que ele precisa, para entender tem que estar junto. Para conhecer não precisa estar junto. Por isso que Deus fala: me conhece e me entende. Deus, Ele fala em Isaías capítulo 1, versículo 3, olha a comparação que Deus faz. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha o que Deus faz, comparando o povo dele, Israel, com o bicho, que até os bichos conhecem os seus donos, mas o povo não. O povo não entende. O povo não entendia que o que Deus estava falando, o que Deus estava fazendo, sempre era para o bem. E até hoje nós pelejamos para entender, pelejamos
pelejamos e pelejamos, mas eu creio em nome de Jesus, que nós vamos entender a cada dia. Nós vamos entender nessa terra aqui a cada dia quais são os planos, quais são os propósitos, quais são as vontades de Deus para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ainda está de pé o que Ele me prometeu, o que Ele te prometeu. Algumas promessas Ele já fez, outras promessas Ele está preparando, outras promessas Ele vai fazer só na frente, quando a maturidade chegar. As promessas Ele tem que te entregar quando você estiver preparada ou preparado. Não queira receber antes, porque quem dá antes é o nosso Pai da terra, para nos agradar, para parar de chorar. Quem dá antes é o nosso amigo, pensando que está fazendo bem e acaba fazendo mal. Mas Deus, Ele dá no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso e santo, em nome de Jesus. Em 1 Pedro, versículos 24 e 25. Olha o que ele diz referente ao homem que se gloria, referente ao homem que se acha que é alguma coisa. 1 Pedro 1, versículos 24 e 25. Aleluia. Alguém pode ler, por favor, em nome de Jesus. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Louvado seja o nome do Senhor. Nos compara com a erva, mas que quando a erva seca, aquele que se gloria, aquele que se acha alguma coisa, cai. Mas tem uma coisa que não cai, tem uma coisa que não passa, tem uma coisa que a Bíblia fala que permanece para sempre. É a palavra do Senhor, é essa que foi evangelizada entre nós, é essa palavra que você temos ouvido a cada culto, temos ouvido a cada pregação, a cada louvor, a cada adoração, a cada oração. Louvado o nome seja o nome do Senhor. É a palavra, é a palavra, ela nunca passa, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João, as nossas Bíblias, em 1 João, aleluia, Jesus. Primeiro João, capítulo 5. Versículo 4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas o que está querendo dizer com isso sobre entendimento, sobre conhecimento? Porque quem tem entendimento e conhecimento das coisas de Deus não anda por vista, não anda pela razão, não anda pela emoção. Quem tem conhecimento e entendimento, ele anda pelo Espírito, ele anda por fé. E a Bíblia fala aqui nesse versículo que se você andar por fé, se você tem conhecimento e entendimento de quem é Deus, das coisas do Senhor, você é nascido de Deus.
E você consegue vencer o mundo. Porque a vitória que vence o mundo é esta: a nossa fé, a sua fé. E é por isso que eles tentaram abalar a fé de Paulo. Porque sabe, se eu tentar abalar a fé de Paulo, ele cede. Se eu tentar abalar a fé de Paulo, ele começa a ser salvo. Se eu tentar abalar a fé de Paulo, talvez ele nem pregue muito mais. E é isso que muitas vezes os espíritos enganadores, usando bocas, tentam fazer com a minha e com a tua vida. Meu Deus. Abalar a minha e a tua fé. Porque eles sabem que o mais precioso na nossa vida é a fé. Amém. Nós podemos perder todos os bens dessa terra, mas não perca a fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele encerra falando: olha, os combates eu combati. Combates com irmãos, contra irmãos, eu combati. Eu combati combates com gentios, com gregos. Eu combati combates que foi mais fácil do que esse combate de Paulo. Porque é mais fácil para mim e para você combater o combate lá fora. Combater o combate de quem não profere a mesma fé que você. É mais fácil, porque nós sabemos as